Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço uma doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a versão dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente comentei sobre um incidente que está acontecendo nos Estados Unidos envolvendo o Anthony Fauci, que é um cientista renomado e que era responsável pela política sanitária de combate ao Covid-19 nos Estados Unidos. E o que me chama atenção não é tanto as idiosincrasias ou aquilo que o Fauci falou ou deixou de falar, tá? Mas sim partir da pressuposição de que as crenças pessoais do Fauci ou aquilo que ele declarou intramuros seja algum critério de julgamento das políticas relacionadas ao Covid-19, quando na verdade o Fauci está muito restrito aos Estados Unidos. Então vejam que as pessoas estão usando o fato particular do Fauci para dizer que tudo aquilo que foi feito para combater a pandemia estava absolutamente errado. Certo mesmo era você enfiar ozônio no meio do seu rabo, como inclusive alguns bolsonaristas propuseram. E o mais patético é ver que o Bolsonaro foi para Israel ver esse ozônio no rabo, quando na verdade o governo de Israel estava vacinando toda a população. Isso é o mais assim cômico. É o mais cômico, tá? É o mais cômico de tudo isso. Ou então, esse papo do tratamento precoce e da ivermectina, hidroxicloroquina e azitromicina. O tal do kit Covid. Então vejam que esse pessoal está ressuscitando velhas loucuras que eles tinham colocado debaixo do tapete. Até porque as evidências mostraram que as vacinas, com todos os problemas que de fato elas acarretaram, elas salvaram milhões de vidas. É evidente que algumas pessoas podem ter sofrido alguns efeitos colaterais. E eu penso que deve haver uma discussão sobre a responsabilidade ou não dessas vacinas, ou pelo menos dessas empresas, tá? Ou então dos governos, excessivamente. Aqui cabe uma outra discussão. E isso é inevitável, como eu acho até mesmo justificável que haja realmente essa discussão. Mas é inegável que as vacinas salvaram milhões de vidas. É inegável. Se você não acredita nisso, eu posso dizer para você, tenha o meu sonoro foda-se. Sabe por quê? Porque você está mentindo. Vocês, bolsonaristas, vocês antivaxes, são mentirosos e safados. E vocês estão aproveitando essa história do Fauci para dar uma dimensão, uma abrangência que não tem. Como já falei aqui, reiterei, o Fauci não foi responsável por todas as políticas sanitárias mundiais. Muito pelo contrário. A política dele se restringe aos Estados Unidos, dentro das convicções pessoais dele como cientista. E isso não pode ser utilizado como um julgamento de todas as políticas que foram feitas contra o Covid. E incluso as vacinas. Mesmo que ele tenha tido efeitos colaterais ou coisa parecida, o fato é que essas vacinas salvaram vidas. Hoje só estamos nas ruas, não foi pela sua cloroquina, foi pela vacina. Existe uma correlação entre a aplicação da vacina e a queda de morte por Covid. Isso é um fato, cara. Você tá me vendo aí, ô trouxa bolsonarista, que você quer me ensinar política, você quer me ensinar virologia, você quer me ensinar qualquer coisa e não ensina porra nenhuma? Porque você pega uma informaçãozinha perdida no teu zap, muitas vezes divulgado pelo gabinete do ódio, você acredita que nem um idiota? Paciência, né? Eu gostaria até de ler alguns comentários a respeito desse assunto polêmico, e eu acho que cabe aqui a minha resposta. Tem um sujeito que se identifica como Nelmeri ou Nelmari, né, escrevendo assim os seguintes dizeres. Sempre essa história de o bolsonarista querendo ditar para você o que você falar. Com devido acatamento, meu amigo, vá tomar no seu rabo, tá? Você não dita para ninguém aqui. Se você é um gado e se alguém dita para você o que você tem que falar ou não, dane-se, isso é problema seu, você não tem personalidade. Eu tenho personalidade. Eu tomo o meu partido baseado nos juízos que eu tiro, analisando os fatos.
Você não, você é um consumidor pornográfico de ideologias. Aí é problema seu. Vamos lá. Aviso para quem assiste o conteúdo deste canal. Sobre qualquer coisa que não seja apologética católica, o Conde é um completo ignorante. Claro, claro, claro. Você vai prescrever cloroquina para combater Covid-19, evidentemente. Você vai, inclusive, dizer que, na verdade, aquelas pessoas que estavam sendo enterradas nos cemitérios aos borbotões eram tudo pedras, segundo o Terça Livre, segundo Alan dos Santos, segundo o senhor Ítalo Lorenzon, e cantando a musiquinha, coronavírus é o caralho. É isso que vocês fazem, ô babaca. Vamos lá. Ele agora está sendo cínico e fingindo que todas as mídias anticientíficas, como lockdown, vacinas experimentais sendo utilizadas como método terapêutico, máscaras de pano descartáveis, isolamento social, etc., que ajudaram a agravar a crise pandêmica, não passaram de pulhações mentirosas. Resta você provar, meu filho. Eu quero saber, babaca, burro, idiota, seguidor de Bolsonaro que chutou seu rabo que nem uma vagabunda na sarjeta. É isso que vocês não entendem, cara. O Bolsonaro já chutou várias vezes a bunda de vocês como se fosse prostituta de sarjeta. Deixa eu falar uma coisa. Você está dizendo que não existe correlação entre aplicação de vacina e diminuição de morte por Covid-19. É isso que você está dizendo. Você está afirmando que o vírus do Covid-19 chegou na sua casa através por carta registrada e não porque você teve contato com uma outra pessoa contaminada. Não, não foi isso, não. Não foi isso, não. Tá? O Covid-19 é simplesmente algo onipresente, sabe? Algo onipresente. Ele não tem uma transmissão através do contato humano, segundo você. E segundo a sua lógica, se nós deixássemos como está, todo mundo vivendo a sua vida normal, o Covid não mataria tanto. Mas será que o imbecil, esse retardado que fala asneiras monumentais como essas, não testemunhou os hospitais superlotados de pessoas com os mesmos sintomas da pandemia? Esse pessoal tem uma lógica assim meio esquizofrênica. Uma hora, esse vírus chinês não mata ninguém. Basta você tomar sol, vitamina D e não sei o quê. Depois, esse mesmo vírus é uma arma biológica da China para matar todo mundo. E depois, o que eles fazem? Eles dizem que os remédios que não curam ninguém, né, foram proibidos ou coisa parecida, quando na verdade eles foram largamente utilizados. Há evidências, idiota. Cloroquina, ivermectina, azitromicina foram utilizados aos borbotões pela população brasileira. E não só brasileira, mas de vários países do mundo. Esses remédios foram utilizados sim. Foram utilizados sim. Aí vocês ficam empolgadinhos, porque um senador demagogo do Partido Republicano mostrou estudos afirmando que a ivermectina estava curando pessoas. Veja uma coisa interessante. Esse pessoal não sabe o que é comparação de fontes. Existem inúmeras fontes dizendo, por exemplo, que você pode curar câncer através do sol e não através de quimioterapia. Vocês acham que não existe trabalho nesse sentido? Claro que existem. Só que os trabalhos precisam ser investigados pelos seus pares, eles precisam ser analisados e comparados com outros trabalhos. É assim que funciona. É claro que existem estudos que podem deduzir que a ivermectina supostamente curaria a Covid, mas não há evidência disso. Pelo contrário, qualquer tipo de trabalho nesse sentido mostrou ser malogrado pela realidade. Pela realidade. Então vocês estão negando dados científicos. E quando eu falo aqui dados científicos, eu não estou falando apenas de uma autoridade científica. Eu não estou falando do seu Antônio Fauci. Eu estou falando de estudos, comparações, em que há uma correlação entre aplicar esses remédios e pessoas saírem curadas. Isso não estava acontecendo. É simples. É simples. Os médicos não são idiotas, com exceção dos bolsonaristas que são picaretas. Em geral, esses médicos bolsonaristas são tudo picaretas. Tão picaretas, eu me lembro muito bem que na época que estava tendo aquela crise lá de Manaus, e para mim foi uma das coisas mais chocantes que eu já vi na minha vida. Assim, uma atitude completamente antiética. Uma certa cidadã, que era muito conhecida pelo pessoal bolsonarista e que era idolatrada, né, porque ela era, eu acho que ela era capitã cloroquina, não sei, uma coisa assim. Ela deu cloroquina por respiração, tá?
por oxigênio, assim, no caso ela colocou para que a pessoa respirasse cloroquina. Era uma senhora grávida. E a senhora grávida começou a dizer que ela estava se sentindo bem, teoricamente. Só que dias depois essa mulher morreu. E isso não foi debitado na conta de vocês. Vocês são assim. Vocês colocam uma premissa falsa e a partir dessa premissa falsa, vocês adulteram a realidade. É isso que vocês fazem. E aqui, esse cara assim, olha, quando o Conde fala de algo que não é católico, ele só fala besteira. Claro, você, versado nessa pornografia chamada Zap, porque eu conheço a linha de pensamento de vocês, já entrei em grupo de vocês. É um grupo de pessoas alucinadas. Você vive num mundinho paralelo em que você masturba a sua cabeça com um bocado de informações loucas e desconexas, e você acredita que essas informações loucas e desconexas é o substrato da realidade. Quando a gente joga a realidade na sua cara, você parece aquele corno safado que viu a mulher nos X-vídeos, mas ainda acha que não é corno. Esse que é o seu problema, cara. Eu digo, você é um corno. Você é um corno. Um corno ateu. Um corno que não acredita que é corno. E o cara vem me ensinar, vem dar carteirada. Um bando de paspalho, de Zé Ninguéms. Os caras que foram chutados no rabo pelo Bolsonaro, assim, tratados como cachorros, como gados mesmo. E ainda eu fico ainda dando carteirada. Vamos lá, besteira, besteira, besteira. Aí diz assim, defendidas por pessoas que viram a oportunidade de se tornarem uma espécie de mini Stalin por um dia. Cara, é interessante. Eu me lembro muito bem que na época em que essas medidas sanitárias foram aplicadas, vocês estavam afirmando que isso já era uma preparação para a nova ordem mundial, para uma ditadura mundial e coisa parecida. Eu pergunto para vocês uma coisa, seus devidos trouxas, ridículos, burros, estúpidos. Estamos vivendo essa ditadura? Estamos vivendo as medidas sanitárias restritivas? Não. Por quê? Porque a pandemia passou. E a pandemia passou por causa das vacinas, com todos os problemas que há, que a gente não pode negligenciar, tá? Sobre aquelas pessoas que tiveram efeitos colaterais com elas. Sim, eu acho que eu não caio, eu não caio nessa visão utilitária de dizer nós salvamos 1 milhão para perder 1 ou 2 vidas. Não, eu não caio nesse tipo de raciocínio utilitário. Eu acho que cada caso é um caso. Eu até mesmo falei que a obrigatoriedade das vacinas ela é extremamente problemática. Devem ser avaliadas inúmeras variáveis com relação a essa situação, tá? Vamos lá. Apontando o dedo podre para criminar e desumanizar as pessoas racionais que já na época percebiam que se tratava de engodo. Cara, sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu acho engraçado de um idiota palpiteiro como você? Você ser racional. É sério mesmo, cara? Você acha mesmo que tudo que os bolsonaristas falaram sobre a pandemia foi racional? Você é tão estúpido esse nível, cara. Você é tão burro esse nível. Olha, eu já percebi que os bolsonaristas têm um problema muito sério com a realidade. Mas não é somente um problema com a realidade. Eles têm uma concatenação de racionalidade que é esquizofrênica. Recentemente eu estava debatendo com um cara que estava defendendo o Flávio Bolsonaro a todo custo, contra o Lula. E eu disse para ele, olha, a direita, enquanto ficar presa ao bolsonarismo, vai perder as eleições. É simples assim. Aí sabe o que o cara falou? Ele deu esse exemplo, sério. Ele dizendo, porque eu tinha mostrado que o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro facilitaram tudo que fosse possível para que o Supremo Tribunal Federal se tornasse esse poder arbitrário que nós vemos hoje, uma vez que o Flávio Bolsonaro boicotou qualquer medida contra o Supremo, aí o cara veio com esse papo da seguinte forma: olha só esse papo. Entre aquele sujeito que é capaz de violentar sexualmente e aquele que ajuda a violentá-lo sexualmente, ele prefere votar naquela pessoa que ajuda a violentá-lo porque ele não praticou a violência. Aí eu disse: isso é sério mesmo que você está falando? Ah, entendi. Entendi. Então, dentro da sua lógica, uma pessoa que baixou as suas calças para que o outro te violente, segundo você, é contra o cara que o violenta. É essa a sua lógica. O cara chegou a falar isso, cara. Aí disse, não, isso aqui já passa do limite da humanidade. Porque ele disse, não, esse cara aqui tem um QI abaixo de um mosquito da dengue, cara. Um QI abaixo de um Covid-19, de um vírus do Covid-19, cara. Não é possível. Não é possível que eu escute uma coisa dessa. Aí, quando você escuta delírios desse nível, aí, como é que eu posso ser direitista?
se não jogando meu cérebro na lata do lixo ou na privada, né? Vamos lá. Repito, nesse assunto, o Conde é uma besta quadrada, hipócrita e incapaz de admitir que estava errado. Meu amigo, até dado momento você não provou absolutamente nada, você soltou um bocado de chavões bolsonaristas. Eu quero saber, aqui eu vou fazer o seguinte desafio para você, porque você é burro. Eu quero saber como você vai me provar que cloroquina, ivermectina, azitromicina diminuíram o Covid-19. Eu quero saber. Existe uma correlação entre as vacinas e a diminuição da Covid. Isso aconteceu em Israel, isso aconteceu mesmo nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu no Brasil. Inclusive, quando as vacinas foram aplicadas em março de 2021, já que o teu querido Bolsonaro comprou essas vacinas que hoje você está atacando, é interessante a lógica desse povo. Uma hora as vacinas não prestam, as vacinas vão transformar pessoas em jacaré, etc. Quando eles perceberam que o rival estava comprando vacinas, que no caso é o João Dória, com a Coronavac, aí eles viraram os vacinistas de primeira hora. E aí o Bolsonaro comprou as vacinas. Aí quando a gente fala que Bolsonaro recusou as vacinas, não, ele comprou as vacinas. Então fica nesse raciocínio lógico, maluco, esquizofrênico. Eu preciso dizer que você é um idiota, cara. Você é burro, cara. Você é muito burro e você quer me ensinar coisas. Olha, é cansativo ler gente querendo me ensinar alguma coisa. Vamos falar, vamos ver aqui. Ao ser complacente com a tirania sanitária do Covid-19. Meu amigo, cadê a tirania? Cadê? Eu acho que uma pessoa como você, que deve ter um QI abaixo do Covid-19, deveria saber que em situações de colapso social, de caos ou mesmo de crise sanitária, o Estado pode sim estabelecer medidas restritivas. E eu vou mais além. É interessante esse povo. Nós passamos por uma das maiores crises sanitárias da nossa história. E, no entanto, esse mesmo pessoal que acha que essas restrições foram tirânicas são aquelas mesmas pessoas que estavam na porta do quartel pedindo um golpe de Estado e uma ditadura. Isso também é tirania para você? Quando você lá estava com a bundinha para cima, esperando o exército brasileiro entrar em você, e quando você gritava, eu autorizo, ai, me come! Isso também é tirania? O que vocês fizeram exigindo um golpe de Estado é ou não é tirania também? Já que, se houvesse um golpe de Estado, as nossas liberdades seriam revogadas. E vocês queriam um Bolsonaro ditador. Vocês queriam isso. Então, quando o bolsonarista fala de tirania sanitária e depois está lá arregaçando a bunda dele pro exército, dizendo eu autorizo, eu autorizo. Ah, vamos lá, besteira. Se quiser aprender com alguém sério e competente sobre esse assunto, procure o Dr. Francisco Cardoso. Eu tenho medo desses doutorizinhos cuja relevância acadêmica é nula. Qual é a relevância desse tal Francisco Cardoso? Qual é a relevância de todos esses aventureiros que se dizem doutores e, quando observamos bem, não são virologistas, não são pessoas que nem mesmo especialistas na área e que são apenas palpiteiros e que muitos desses médicos, na época do Covid, acabaram morrendo de Covid. Como eu descrevi no vídeo anterior. Nenhum corno bolsonarista me refutou. É interessante. Ai, fala de catolicismo. Ai, não fala de política. Sabe por quê? Porque você é uma fêmeazinha chorona que não pode falar do macho lá, do malandro que te bate dentro de casa, sabe? Que te espanca lá, entendeu? Vamos lá. Quem vier com um bebedor de P já antecipa a réplica, enfia detergente no cu. Não, meu amigo, quem bebe detergente é gente da tua turma, cara. Quem deveria enfiar no rabo é você mesmo. Como, aliás, você enfiaria até o ozônio no rabo, porra. Até o ozônio você enfia na bunda. Que dirá, então, detergente P que vocês, com a loucura que é peculiar a vocês, estavam aí bebendo detergente P, cara. Eu digo, vá beber detergente P. Quem sabe você cura com Covid-19, né? Quem sabe você cura de Covid, pô. Vamos lá. Junto com as 75 doses de substância experimental que você engoliu por ser um idiota sem pensamento crítico. Nossa, você tem pensamento crítico enfiando ozônio na bunda. Você tem pensamento crítico enfiando cloroquina no rabo. Ou então curando o vírus com vermífugo. Porra, você é um gênio, cara. Você é um gênio, cara. Entendeu?
Aí aqui, vamos lá, vamos ver besteira, besteira, besteira. Tem um outro aqui que começou a me ensinar, entendeu? Entendeu? Me ensinar aqui, vamos ver. Aqui. Aí assim, Conde, no fim ficou o que ficou. Ah, é mesmo? É, você virou cientista de ocasião. Vamos lá. Os negacionistas foram vocês. Ah, claro. O negócio era enfiar cloroquina no rabo, ozônio na bunda. Vamos lá. E desejo que todos aqueles que nos atacaram loucamente por não tomar o medicamento não testado, claro, cloroquina foi testada. Ivermectina foi testada. A azitromicina foi testada e não deu em nada, tá? Não deu nada. Que elas apenas sofrem as mesmas consequências que elas queriam para a gente. Privação da mobilidade, privação de sustento, privação de vala. Cara, sabe o que você não entende porque você é um cara muito estúpido? É que essas medidas sanitárias não foram feitas para destruir a economia do país. Eu posso dizer claramente que se essas medidas sanitárias fossem aplicadas de uma forma mais extensa, eu seria prejudicado. Mas, se isso fosse necessário para acabar com a pandemia, eu não vejo problema algum. E vou dizer mais. E vou dizer mais. Se o governo for inteligente, terá, evidentemente, que subsidiar essas empresas para que elas recuperem depois de uma situação de lockdown ou uma situação de quarentena e assim sucessivamente. Então, meu amigo, sabe o que acontece? Você fica dando palpite que você leu numa merda de um zap e você não lê porra nenhuma além disso. Entendeu? Sabe? É pensamento de seita, entendeu? Pensamento de seitinha, sabe? Vamos ver besteira, besteira. Tem aqui um sujeito que fez uma reclamação que me parece pertinente. Quem será responsabilizado pelos danos que sofri após receber 4 doses de vacina contra o Covid-19? Nunca contraí Covid-19. Sim, e daí? Isso não quer dizer que você não pudesse contrair se não tivesse vacinado. Como é que você pode afirmar sim ou não? Você vai agora negar a existência do Covid porque a vacina teve efeito colateral contra você? Isso não é uma resposta. No entanto, aproximadamente 20 dias após cada uma das 4 aplicações, fui internado com um episódio de taquicardia supraventricular, registrando frequência cardíaca superior a 200 batidas por minuto. E esse quadro repetiu-se após cada dose. Após a 4ª aplicação, além da recorrência da taquicardia, desenvolvi uma trombose na perna esquerda, agravando significativamente minha condição de saúde. Posteriormente, foi avaliado por 2 juntas médicas distintas, compostas por 12 médicos e professores. De forma unânime, ambos os grupos concluíram que o quadro clínico apresentado é compatível com eventos adversos relacionados à vacinação. Para agravar ainda mais a situação, constatei que a 4ª dose não consta registrada em meu prontuário no SUS digital, embora eu possua o comprovante oficial de vacinação que demonstre sua aplicação. Diante desses fatos, permanece a seguinte pergunta: quem será responsabilizado pelos prejuízos à minha saúde, pelos impactos em minha qualidade de vida e pelas consequências decorrentes desses eventos? Ué, é o governo, né? Evidentemente. São as pessoas que aplicaram a dose. Se você se sentiu prejudicado, é claro que você tem que buscar os seus direitos. Ninguém está reclamando disso. A questão que vocês não estão entendendo é o seguinte: eu já explanei, eu não preciso nem explanar, que eu, a princípio, seria contra a obrigatoriedade das vacinas experimentais, justamente por conta de problemas como esse. A gente não pode relativizar o sofrimento dessa pessoa. Porque, da mesma forma que pessoas que foram vacinadas não tiveram nenhuma reação, nem por isso a gente vai aplicar a vacina justamente para aquelas pessoas que terão essa reação. Então, logo, não é compensatório para certas pessoas usar essas vacinas. Porque da feita que muitas pessoas poderiam usar as vacinas e não ter nenhuma reação, logo, não tendo nenhuma reação, também eles não desenvolveriam vírus. Aqui é uma discussão bastante ampla, mas a questão não é essa. Vejam que esses casos, que foram bastante raros, que foram minoritários, não negam o fato também evidente de que as vacinas diminuíram drasticamente as mortes por Covid-19. Isso é um fato. Vejam que remédios podem causar efeitos colaterais em outros pontos e podem curar em alguns. Da mesma forma, as vacinas. E claro, tem que avaliar o teor das vacinas, a questão da segurança das pessoas, essencialmente. Ninguém está negando isso. O grande problema é achar que, porque existe um ou outro caso, aí vamos negar que as vacinas tiveram uma eficácia?
Claro que não. Isso é completamente absurdo, isso não tem o menor sentido, entendeu? Não tem o menor sentido. Aí aqui, olha aqui, tem um sujeito aqui que tem até um fake. Conde fala de apologética. É sempre aquela história. Sempre um bolsonarista com um cérebro de minhoca me ensinando política, achando que é o gênio da lâmpada, quando até ontem estava tomando no cu com a polícia baixando a borracha no rabo deles. Mas enfim, vamos lá. Em matéria de política, tu é muito burro. Cara, você não sabe nem escrever. Primeiro, é com M, tá? Não é com N. E tu é muito burro, conjugue melhor o verbo, tá? Porque não é tu és muito burro. Você não tem um domínio do português básico, cara, e você quer me ensinar de política, cara. Vamos lá. Imagina só querer fazer menos da Bruna Torlai. Eu quero que a Bruna Torlai mais que se foda. Sabe por quê? Porque, no meu entender, ela não passa de uma arrivista, tá? Uma revista. Sabe por que ela fica puxando o saco de bolsonarista otário como você? É porque ela quer, provavelmente, isso aqui é um juízo particular meu, provavelmente, como boa parte dos Olavetes, ela quer vender os cursinhos dela de filosofia. É o que me parece. É o que me parece, tá? É o que me parece. Mas eu acho que ela bate numa revista. Inclusive, eu presumo que ela nem acredite no que ela fala. Essas baboseiras que ela fala da direita é pra fazer média, porque ela precisa da patota. Tem gente aí que, de alguma forma, tem público com gente idiota como você. Fazer o quê, né? Vamos lá. O ódio político tá comendo teu cérebro. Meu amigo, o único que tem cérebro comido aqui é você. Porque até todo momento eu estou tranquilo, eu estou falando de fatos objetivos que você não consegue refutar. Aí sabe o que acontece? Vocês ficam com raiva porque vocês não têm o que responder. Vocês não têm o que falar. Tudo que vocês falam é sempre essa coisa pelos cotovelos, sabe? É muito ridículo, cara. Ajam como homens, né? Então, meus amigos, essa história do Fauci deu uma certa reviravolta de oxigênio, de cloroquina para esse povo, sabe? É muita cloroquina na cabeça. Aí os caras estão delirando, tirando conclusões gerais a partir de um fato isolado. Basicamente isso. Eu digo que isso é eu digo que é só oportunismo, é só picaretagem e nada mais. Então, um grande abraço.